Em ponto, ainda ao vivo, o Luiz Valcir está no estúdio para trazer informações. Luiz, boa noite. Boa noite, Pedro. A cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, vai receber 80 mil euros para a instalação de uma unidade de saúde. A quantia é derivada de um acordo de cooperação entre o Brasil e a Itália. A unidade vai oferecer serviços de assistência para melhorar as condições de cuidado dos pacientes do sistema público de saúde, utilizando tecnologias voltadas para a reabilitação, com baixo custo e alta eficácia. Além disso, o projeto prevê a capacitação de uma turma de profissionais para atuar no Hospital Municipal Carlos Tortelli. Pedro. Obrigado, Luiz Valcir. Agora são 8h01. Você está na Band News FM 90.3. Participe da nossa programação. Nosso WhatsApp é o 996236060. Vamos falar de trânsito muito ruim pela cidade. Linha Vermelha tem um trânsito muito complicado no sentido Baixada Fluminense, desde os acessos ali pelo Caju até a chegada ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. No sentido oposto, o trânsito é ruim na altura do Caju até a chegada ali em São Cristóvão. Falar de outro ponto do Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul, Avenida Borges de Medeiros, com trânsito muito complicado em direção ao túnel Rebouças, que por sua vez também tem um trânsito bem complicado no sentido centro do Rio de Janeiro. O sentido oposto, sentido Lagoa Rodrigo de Freitas, o trânsito no Rebouças está tranquilo. Epitácio Pessoa, para acessar o Rebouças, também tem trânsito complicado desde o Parque da Catacumba, um pouquinho antes até ali a chegada ao túnel Rebouças. Orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, também bem complicada, Avenida Atlântica, a chegada ali já ao Leme, ali em Botafogo, também bem complicado agora pela noite. A travessia na Ponte Rio-Niterói melhorou um pouco, chegou aí, bater a casa dos 42 minutos, agora 28 minutos no sentido região metropolitana. No sentido oposto, sentido Rio de Janeiro, o trânsito é tranquilo em 13 minutos. 8h02, você está na Band News FM, muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho tem o Jornal Band News Rio, terceira edição, hoje comigo e a Amanda Martins, atualizando os principais destaques do dia, te trazendo dicas culturais, você muito bem informado a partir das 8h30 da noite até às 9h. Motoristas agora podem realizar o pagamento de multas IPVA e o seguro DPVAT para veículos licenciados no estado do Rio de Janeiro em até 12 vezes. De volta ao Jornal da Band. Nos últimos 20 anos, o número de funcionários públicos cresceu 60% no Brasil. Um estudo divulgado hoje mostra que o pagamento de salários dos servidores já chega a quase 11% do PIB, cerca de 700 bilhões de reais por ano. Os números estão no Atlas do Estado Brasileiro, plataforma lançada pelo Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA. O estudo concluiu que o número de funcionários públicos aumentou 60% nos últimos 20 anos. Passou de 7 milhões e meio em 1995 para 12 milhões em 2017. No ano passado, para sustentar a máquina pública, o Estado gastou nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, 725 bilhões de reais, o equivalente a quase 11% das riquezas produzidas pelo país, o PIB. O levantamento também comparou a remuneração dos servidores dos 3 poderes nas diferentes esferas e revelou que aqueles que trabalham no judiciário são os que têm os maiores salários, tanto no nível federal quanto no estadual. Em 2016, a média de salários dos servidores do Judiciário Federal foi de 16 mil reais. No Executivo foi a metade. No Legislativo, a média foi de 13 mil reais. Em nível estadual, a diferença é ainda maior. Média de 12 mil reais para o Judiciário, 5 mil no Executivo e 8.400 reais no Legislativo. E a gente faz ainda ressalva que a gente faz no documento de que algumas vantagens, adendos, bonificações e auxílios podem não estar capturados na base de dados que foi utilizada para essa pesquisa. Então, ainda, possivelmente, a gente vai ter insights adicionais a partir de pesquisas mais aprofundadas sobre a questão do judiciário. Os dados do IPEA estão disponíveis na internet e devem servir de base para a elaboração de políticas públicas. O estudo agora será desmembrado em outras pesquisas. Uma delas, já em curso, vai avaliar a produtividade da máquina pública. Há 2 semanas de deixar a presidência, Michel Temer participou da cúpula do Mercosul e se mostrou otimista sobre um futuro acordo do bloco com a União Europeia. A
53ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul aconteceu em Montevidéu. O encontro marcou a passagem da presidência temporária do bloco do Uruguai para a Argentina. Em tom de despedida, o presidente Michel Temer exaltou os avanços do Mercosul e disse esperar que o bloco chegue a um acordo comercial com a União Europeia nos próximos 6 meses, durante o mandato do presidente Maurício Macri. E nós esperamos que, retornando agora ao presidente Macri, quem sabe, durante o seu mandato, nós consigamos, em definitivo, fechar a negociação com a União Europeia. Nas últimas semanas, líderes como o presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel demonstraram preocupação com o futuro das negociações entre União Europeia e Mercosul, que se arrastam desde 1999. Eles sinalizaram que um acordo comercial deve ficar mais difícil no futuro governo de Jair Bolsonaro, que sinalizou a revisão de alguns acordos existentes. Jair Bolsonaro desistiu de ir à diplomação do filho, eleito senador pelo Rio de Janeiro. Hoje foram divulgadas medidas de segurança para a cerimônia de posse em Brasília. A preocupação com a segurança vai além de medidas para evitar tumultos e assaltos durante a posse presidencial. O risco de um novo atentado contra Jair Bolsonaro é encarado como uma possibilidade real pelo Gabinete de Segurança Institucional. Toda ameaça só deixa de ser ameaça quando ela é plenamente esclarecida. Mais de 250 mil pessoas são esperadas para o evento. A esplanada dos ministérios será interditada já na madrugada do dia 30. O público poderá levar pequenas quantidades de alimentos, mas não em bolsas nem mochilas. Guarda-chuvas e carrinhos de bebê também serão proibidos. Haverá 4 linhas de revistas pessoais. Detetor de metal nós vamos ter nas 4 linhas. O Itamaraty informou que 9 chefes de Estado confirmaram presença, mas não divulgou os países. Ainda não está definido se Bolsonaro fará o trajeto na esplanada em carro aberto. Essa decisão ainda não está tomada. Ela vai ser tomada em função das circunstâncias que vão evoluindo até a tarde do dia 1º. E da decisão do próprio presidente. Se a decisão for desfilar em carro fechado, será a primeira vez desde a década de 50, quando Getúlio Vargas trouxe o Rolls-Royce presidencial para o Brasil, que isso acontecerá na cerimônia de posse. Nesta terça-feira, Bolsonaro passou a maior parte do dia aqui no condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pela manhã, o presidente eleito foi ao Hospital Central do Exército, mas não apareceu na cerimônia de diplomação do filho Flávio, eleito senador pelo Rio de Janeiro. No evento, o parlamentar falou sobre o relatório do COAF, que aponta a movimentação de R$1.200.000 de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, na Assembleia Legislativa. Segundo o documento, 7 funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia fizeram transferências para Fabrício. O órgão também revelou um repasse de R$24.000 de Fabrício para a futura primeira-dama. Bolsonaro afirmou que o dinheiro foi devolução de um empréstimo. Nesta quarta, o Ministério Público do Rio de Janeiro pretende ouvir o ex-assessor. Flávio Bolsonaro disse que a investigação sobre a movimentação financeira do ex-assessor visa atingir o governo do pai. Todo mundo trabalha, prova disso é a minha votação crescente em cada mandato aqui, ó. Eleito senador, eu fazia muito pelo Rio de Janeiro, gera muito emprego aqui, trabalhar pela segurança pública de todo mundo. Esse é meu papel, isso que eu tenho que falar pro público. Tudo funciona bem no meu gabinete, eles estão criando uma história aí no imaginário das pessoas que não é verdade. A gente trabalha sempre, trabalhamos super direitinho, super bem, mas eu tenho que perguntar pra ele, porra, o que eu posso fazer? Eu queria que ele tivesse falado já, mas o que eu posso fazer? Ele tá se preservando, não tá escondendo de ninguém, ele tem que dar explicação pro Ministério Público, ó. No caso, não cabe a mim dar explicação, porém, eu posso falar pelos atos de terceiros, gente. Repito, se errou, vai pagar. É ponto final. Também amanhã, Bolsonaro terá a primeira reunião em Brasília com o primeiro escalão completo. A equipe de transição anunciou nesta terça que vai criar um conselho para avaliar demarcações e conflitos em terras indígenas, com representantes dos Ministérios da Agricultura, Defesa, Meio Ambiente, Direitos Humanos e do Gabinete de Segurança Institucional. Bom, é bom que o senhor Fabrício Queiroz, ex-assessor do gabinete do deputado estadual, agora senador eleito Flávio Bolsonaro, de fato se apresente amanhã ao Ministério Público no Rio de Janeiro para prestar os esclarecimentos que até agora não foram prestados nem por ele, e por não terem sido prestados por ele, criam esta situação no mínimo constrangedora para o seu ex-chefe, o deputado agora senador eleito Flávio Bolsonaro, por consequência para o presidente eleito Jair Bolsonaro, pai do senador eleito. A ausência de informações claras passadas 2 semanas da primeira denúncia é que fazem com que o ambiente se torne todo ele suspeito. E com um detalhe,
O COAF investigou apenas as movimentações financeiras do senhor Flávio Queiroz em 2017, mas ele trabalhou no gabinete por outros anos. É preciso ver o que ele fez na mesma conta bancária antes de 2017. Talvez se descubra escândalo igual. Em transmissão ao vivo pela internet agora há pouco, Jair Bolsonaro voltou a defender a revisão das demarcações de terras indígenas. Por que no Brasil o índio tem que ficar recluso em sua terra como se fosse alguém da idade da pedra? Isso não pode continuar acontecendo. Então isso que eu quero. Sabemos da dificuldade de você rever essas reservas, já foram homologadas, sabemos isso, mas existe o Supremo Tribunal Federal, quem sabe um dia o Supremo acorde para isso, né? E nos ajude aí a fazer com que essas reservas venham a ser exploradas com racionalidade, obviamente, em benefício do próprio povo indígena. Notícia que interessa aqui e é muito importante, né? Infelizmente, com o atual ministro das Relações Exteriores, o Brasil assinou um pacto de migração da ONU. Eu acho que todo mundo sabe o que está acontecendo com a França. Está simplesmente insuportável viver em alguns locais da França. E a tendência é aumentar a intolerância. Não somos contra imigrantes, mas para entrar no Brasil tem que ter um critério bastante rigoroso. Caso contrário, no que depender de mim, enquanto chefe de Estado, não entrarão. E nós, viu o nosso ministro, que assume agora junto comigo em janeiro, nós vamos denunciar, ou seja, vamos revogar esse pacto pela migração. Não podemos concordar com isso aí. O exagero parece virar regra em dezembro. Com a agenda lotada de festas e encontros, muita gente acaba comendo e bebendo além da conta. Mas é preciso ficar atento